Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Ruby on Rails 6 como API. Meu nome é Paulo Melo e nesse vídeo a gente vai falar um pouco do M de Model. Vamos lá! No nosso projeto a gente criou toda a estrutura do Hero através do comando scaffold que nós vimos no vídeo anterior. E o que acontece? Aqui no projeto, dentro da pasta app, tem uma pasta models. Então aqui ele vai armazenar o nosso arquivo de model. Se a gente olhar aqui, ele não tem nada. E ele está herdando, quando a gente vê esse sinal de menor, significa que o Hero está herdando de uma classe Py chamada Application Record. Se a gente olhar, esse Application Record está aqui também dentro da pasta models. Quando a gente entra nesse Application Record, ele está herdando do Active Record Base. Então, o Active Record Base faz parte do framework do Ruby on Rails. E dentro dele já tem diversos métodos para poder tratar quando a gente está lidando com um model. E o model é aquilo que se liga ao banco de dados. Nesse blog aqui, ele mostra uma visualização de como funciona quando a gente faz um pedido para o servidor, ou seja, a gente faz um request de alguma página a ser exibida e como que funciona dentro do Rails. Então, basicamente, a gente vai ter que ter uma aplicação client, né, um front-end, e aí quando fizer uma chamada, por exemplo, eu quero listar os heróis. Lá dentro do Rails vai cair dentro do router, ele vai ver se existe essa rota, por exemplo, /heroes, e aí ele vai direcionar para o controller. O controller vai pegar o método associado com a rota, a action na verdade, vai mandar para o model vai fazer aquela pesquisa no banco de dados, a pesquisa volta para o model retorna para o controller e no caso nosso a gente não vai ter exatamente a view gerenciada pelo Ruby on Rails. A nossa view vai ser quando for usar uma feito em Angular, feito em React, então é um front-end desacoplado. E aí ele vai fazer o retorno para essa view e essa view vai retornar para o browser. Então o que a gente vai lidar agora é com o model. Além do model criado aqui na pasta de models, também dentro da pasta DB foi criado um migrate. O migrate, o que ele faz? Ele é uma estrutura que a gente escreve para ele poder criar a tabela e seus campos com as validações. No nosso caso, ao criar o comando scaffold, eu coloquei que o nome vai ser do tipo string, e depois eu vim aqui e editei esse arquivo para dizer que este campo, o name, eu quero que ele não seja nulo. Então eu coloquei null false. E também eu mostrei aqui do timestamps, que são dois campos que o próprio Rails gerencia eles, que é o created at e updated at. E a gente também tem aqui um arquivo dentro da pasta DB chamado schema.rb. O schema.rb é como se fosse uma foto da estrutura do nosso banco. Então, se amanhã a gente criar um novo migrate para adicionar um campo, ele vai vir aqui e atualiza esse esquema. Já o seed seria para a gente poder carregar algum tipo de dado inicialmente, alguma tabela, vamos imaginar os estados do Brasil. Então você vai ter lá uma entidade lá, estados, e aí você vai aqui, por exemplo, poderia fazer uma carga dessa forma. E no caso do SQLite 3, ele adiciona dois arquivos dentro da pasta DB, que é o banco de dados propriamente dito. Vamos dar uma olhadinha agora na estrutura do banco propriamente dita. Pessoal, essa ferramenta aqui é o DB Weaver. Eu comentei sobre ela no vídeo de apresentação do projeto, do que queria ser feito, das instalações necessárias.
Então, o que a gente vai fazer aqui? Aqui em cima, a gente tem um íconezinho que é de New Database Connection. Eu vou clicar nele e aqui já tem algumas opções. Então, eu já tenho aqui o SQLite para eu adicionar. Caso para você não apareça, uma outra opção é clicar nessa seção da esquerda com o botão direito, Create Connection. E aqui perceba que ele já tem dezenas de bancos de dados que a gente pode estar usando. E no caso nosso, se você quiser, pode filtrar por aqui, SQLite, e aí ele já traz aqui, eu clico em cima dele e aqui embaixo eu vou clicar em Next. Nessa próxima tela, a gente vai aqui ter que escolher o arquivo que a gente está usando. Então, eu vou clicar nesse botão aqui, Browse. Uma vez que você encontrar o arquivo, você clica em cima dele e vai em Open. E agora a gente pode clicar, se tiver curiosidade, clicar em Test Connection. Ele vai falar que está conectado. Se não tiver o drive, ele vai dar a opção para a gente poder instalar. E agora eu vou clicar em Finish. E aqui, por exemplo, ele criou um nome developed.sqlite3. Se você quiser, você pode clicar com o botão direito, vir em Rename e colocar um nome mais significativo. Eu vou colocar Tour of Heroes Development. E agora, expandindo a nossa pasta de Tour of Heroes do nosso database, eu vou expandir também Tables. E aqui o que acontece? A gente tem 3 arquivos, 3 tabelas. Uma delas é Schema Migrations. Quando eu abrir o Schema Migrations, ele mostra aqui as colunas que tem. Mas enfim, eu vou dar um duplo clique em cima do Schema Migrations. E aí ele vai abrir para mim aqui as colunas que tem. Se tem algum índice aqui, FK, Foreign Key, enfim. E aqui a gente tem uma abazinha chamada Data, que são os dados. Então, perceba que ele tem um registro aqui, que é data, ano, mês, dia e hora, né? Então, esse timestamp, vamos dizer assim, ele é o mesmo quando a gente criou o nosso Migrate. Quando a gente olha aqui no nosso Migrate, perceba que ele cria um timestamp no momento que a gente acaba de rodar o comando de scaffold. E aí quando a gente roda o db migrate, ele cria essa tabela Schema Migrate caso não exista, e quando rodar com sucesso, ele coloca uma entrada aqui referente àquela migration. Então, numa próxima vez que eu rodar o Rails db migrate, não vai ocorrer mais nada. Tem uma outra tabela chamada AR Internal Metadata. Então aqui ele salva qual ambiente, desenvolvimento, quando foi criado, quando foi atualizado. Eu nunca precisei olhar aqui em nada nessa tabela. E agora a tabela que a gente precisa, a gente vai avaliar agora, analisar, é a tabela de Heroes. Dando um duplo clique, o que a gente vai perceber aqui? O Rails, já por padrão, ele já vai criar uma tabela com uma coluna chamada ID, já vai colocar ela como a primary key, ou seja, é o identificador único daquele registro, e também já vai colocar ele como autoincremento. Então, cada registro que eu for colocar novo, eu não preciso colocar o número dele, automaticamente ele já vai inserir isso para nós. A coluna que eu criei foi a coluna name, e o created at e o update at, que ele já informa aqui para nós. Então, pessoal, essa aqui é a estrutura básica de quando a gente cria uma tabela. Vai ter que ter um ID, o created at e o update at.
Você poderia, por exemplo, não querer que crie essas duas colunas, mas eu acho que não há problema nenhum, na verdade é até uma vantagem, ainda mais que é o próprio Rails que administra isso. Então aqui eu já tenho um registro que eu inseri manualmente, vou inserir um outro aqui. Você vai clicar aqui embaixo no íconezinho de mais. No campo do nome eu vou colocar aqui o nome. A gente vai ter que colocar aqui também um timestamp, então o create at eu vou copiar. O update at também. E aí eu vou clicar aqui embaixo no íconezinho de save. Uma vez que eu salvo, automaticamente ele já colocou o ID para mim, auto-incremento. Se a gente quiser aqui, você pode vir aqui em colunas, né, que são as propriedades. Aqui ele vai te mostrar aqui, ó, que ele tem uma APK. Já está falando aqui sobre ela, enfim. O DB Weaver você vai poder explorar ele aqui para você, se você tiver o interesse de ver detalhes maiores. E se a gente tivesse muitas tabelas, uma relacionada à outra, pelo diagrama a gente poderia ver as ligações entre elas, com chave primária, chave estrangeira e aí por diante. Então, essa aqui é a ferramenta importante, eu acho bacana da gente poder explorar, que é o DB Weaver. Ele se conecta em dezenas de bancos de dados, então fica uma dica aí para você poder dar uma avaliada aqui na estrutura do banco de dados. Pessoal, aqui no projeto eu vou deixar rodando, então eu vou abrir um terminal aqui e vou rodar Rails S de server para deixar rodando a nossa aplicação. Então ela está rodando e agora eu vou abrir o browser e ver o que vai aparecer para nós. Aqui no browser eu vou colocar localhost a porta 3000, que é a porta padrão, /heroes. E aqui ele vai mostrar a listagem de heróis. Então quando eu rodo esse comando, perceba que ele já vai trazer para mim a informação, ID, name e o created e updated. E tanto do Thor quanto do Homem de Ferro, que são os dois registros que eu inseri. Pode ser que você não esteja vendo dessa forma aqui, tá? Porque eu uso uma extensão. Eu gosto de usar o Chrome e dentro dele tem uma extensão chamada JSON Server, JSON Viewer. Então você pode instalar essa extensão e ela tem algumas configurações que você pode fazer para exibição. Então tem aqui nessa seção o que você poderia estar fazendo, a estrutura, customizar, fonte. Então, pessoal, eu acho ele bem bacana e dá uma visão bem detalhada aqui, da gente poder enxergar o dado bem melhor. De volta aqui no nosso projeto, no VS Code, eu vou clicar no botãozinho de mais para abrir uma outra janela do terminal. O que acontece? A gente tem a opção via linha de comando chamada RailsDB. Com isso, ele vai entrar dentro de uma linha de comando também, só que específica do banco de dados usado. No caso, a gente está usando o SQLite. Então aqui, se você digitar .help, ele traz aqui vários comandos que você vai poder colocar para você poder explorar. Eu não uso muito essa opção, porque eu acho que, por exemplo, pelo DB Weaver já atende o que eu preciso. Às vezes eu vou usar uma outra opção que eu vou mostrar daqui a pouco. Mas enfim, a gente tem aqui também uma opção .table. E aqui ele mostra para nós as tabelas, que é o AR interno metadata, heroes e schema migrations. E também a gente tem a opção de .schema. E aqui ele vai falar como é que ele criou cada tabela. Então, por exemplo, aqui ele cria a tabela Heroes, o ID como Primary Key, autoincremento, o Name varchar, not null. Então ele mostra aqui algumas informações interessantes. Se você quisesse, você poderia por aqui dar um insert, update. Eu posso colocar aqui, ó, select asterisco from heroes, ponto e vírgula. Ele traz os dois registros para mim. Então, isso aqui, pessoal, é só para apresentar para vocês uma forma
de poder acessar diretamente o banco de dados via linha de comando. E para sair, .exit. E aí ele volta para o terminal. Pessoal, ainda aqui no nosso terminal, o Rails tem também uma opção interessante que é o Rails Console. Mas a gente não precisa digitar console, pode colocar apenas Rails C. O que acontece com isso aqui? A gente entra, na verdade, também numa linha de comando e aqui a gente vai ter acesso, por exemplo, ao nosso model. Então, deixa eu só abrir aqui antes, o arquivo de model, dentro da pasta models, é o Hero. Então, é uma classe e ela é em maiúscula e no singular. Voltando aqui para o Rails Console, é interessante eu mostrar para vocês o seguinte: se eu digitar hero.methods.sort, ele vai trazer todos os métodos que essa classe tem disponível no framework do Rails. Então é muita coisa. Quando eu der o Enter aqui, ele vai mostrar dezenas aqui, centenas de opções que a gente vai poder usar. Então eu vou explorar um pouquinho aqui. Eu vou criar aqui uma variável chamada Hero e ela vai ser igual à minha classe Hero.new. E aí ele cria para mim um Hero com ID nulo, né? Em Rails é new, o name new, create that e update é tudo como com new. E agora eu vou fazer hero.name igual a, vou colocar em aspas aqui, o nome de um novo herói, Hulk. E vou dar Enter. E agora eu vou poder fazer o seguinte, hero.save. Desculpe, é hero.save. E aí, pessoal, o que ele fez aqui? Ele rodou esse comando, ou seja, ele mostra inclusive aqui o comando SQL que foi insert into heroes, todos os campos. Perceba que aqui nesse caso, que não é diretamente no banco de dados, ele já cria as colunas created at e update at para nós, com a data e hora atuais, e ele retorna um true que foi salvo. Agora vamos fazer um outro exemplo. Vou fazer hero igual hero.new. Se eu fizer agora um hero.save, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar inserir, só que no caso ele vai colocar nulo para a coluna name. E aqui ele vai dar um erro do SQLite, que no banco de dados a gente definiu que a coluna name não poderia ser nula. Então aqui ele falhou a constraint de not null. Só que esse erro a ser mostrado aqui não é um erro interessante. Se o usuário estiver acessando a aplicação, tentar inserir aqui, por exemplo, com nulo, vai ser um erro que não vai ser legal da gente ver. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai lá no nosso módulo. Então aqui eu vou sair aqui do console, exit ou quit, tanto faz. Deixa eu fechar aqui o terminal. E aqui dentro da minha classe Hero, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um validador. Então, o Rails tem o validate ou o validate presence of. Qualquer uma dessas opções vai funcionar, mas eu vou usar aqui o validate. Aqui a gente vai colocar qual é o nosso atributo. No caso, é o atributo name. E aqui a gente vai colocar presence true. Presence true. Então, dessa forma, o que a gente está dizendo? A gente, no banco de dados, garantiu que não pode ser nulo. Agora, a gente está garantindo que no nosso model, ele vai também garantir isso. E, no caso, ele vai também mostrar uma mensagem amigável para nós. Então, eu vou salvar. Eu vou voltar aqui no terminal. Vou em Rails Console. E vou fazer aquele mesmo processo novamente.
vou criar aqui uma variável chamada hero igual a hero.new. Vou rodar agora o hero.save. Ele retornou falso para mim. Se eu digitar agora hero.errors.messages, ele vai mostrar para mim name, que é a coluna, can't be blank, ou seja, não pode ficar em branco. Então ele já vai trazer de uma forma mais agradável para nós, e a gente poderia, no nosso front-end, pegar esse retorno, essa mensagem de retorno, e poder exibir para o usuário, dizendo que essa mensagem aqui, que ele não pode ser em branco. E a gente pode também, inclusive, fazer tradução para todas as mensagens. Então, essa aqui é uma forma da gente poder bloquear a nossa aplicação e o nosso banco de dados para não entrar dados que não sejam válidos para a nossa aplicação. Pessoal, outra coisa interessante aqui nesse Rails Console, eu uso ele muito dependendo do desenvolvimento para validar o que eu estou fazendo. Eu vou sair dele aqui. E agora tem uma opção que é o seguinte: Rails C de console -- sandbox. Sandbox seria caixa de areia, né? Então é aquilo que depois vai ser descartado. Então quando a gente entra nele, o que acontece? Tudo que eu fizer aqui agora, quando eu sair, vai ser descartado. Então não vai ficar efetivamente criado lá no nosso banco de dados. Então, por exemplo, vou criar um hero novo aqui. Eu posso também usar a classe hero.create e já colocar aqui um name. Vou colocar sandbox. O create, diferente do new, ele já vai criar e já vai salvar no banco de dados. Então aqui ele já fez o inset e já salvou. Quando eu sair da minha aplicação, eu vou fazer o seguinte: vou abrir o DBWeaver. Aqui no DBWeaver, na direita, ele tem um íconezinho aqui que é para dar um refresh. Então eu vou dar um refresh. Ele mostrou o hook que eu criei, porém ele não mostrou esse sandbox, porque ele não grava efetivamente no banco. Então a gente consegue visualizar tudo que a gente precisa sem afetar o nosso banco de dados. E quando eu voltar aqui agora e sair novamente, ele mostra uma informação, rollback transaction. Então tudo que a gente fez é desfeito. Pessoal, agora eu vou mostrar um pouquinho sobre o seeds, que é o arquivo responsável por criar dados para nós. A gente pode ir em desenvolvimento, até em produção, precisar de algum dado inicial. Só que antes, por curiosidade, eu vou entrar aqui, ó, Rails C de console, e vou mostrar para vocês que no Ruby on Rails até um inteiro ele é também um objeto. É uma classe que tem vários métodos, né? Então, se eu clicar aqui methods.sort, ele vai mostrar tudo que tem disponível. E o que eu vou usar aqui nesse caso é o times, que ele tá aqui, ó. Eu vou usar esse times. Então é uma curiosidade aqui para vocês entenderem o que a gente vai fazer em seguida. Então eu vou fechar aqui o terminal e vou abrir o arquivo seedsRB que está dentro da pasta DB. Dentro dele já tem algumas informações. Então eu vou partir do princípio que eu quero rodar esse DB Seeds para já colocar alguns registros dentro do meu banco de dados para eu começar a trabalhar com a minha API. Então eu vou apagar esse comentário. Para que eu possa rodar novamente o DB Seeds, eu vou fazer de uma forma aqui que é o seguinte, ó. Hero.delete all. Então o primeiro comando ele vai apagar tudo que existir no banco.
E aqui eu posso fazer 5.times do, e aqui eu posso colocar dentro de pipe um i que vai ser o index. Vou fechar isso com end. Aqui, pessoal, é como se a gente estivesse fazendo um for. Então eu vou fazer o seguinte, hero.create name, e aí eu vou colocar aqui aspas duplas. E no Rails, quando a gente usa aspas duplas, eu poderia dentro dele embutir uma variável, por exemplo. Então aqui eu vou colocar hero, e aqui eu vou colocar o tralha, abre e fecha chaves, e vou colocar o i. E vou salvar esse arquivo. E agora eu vou voltar no meu console e vou rodar o comando para executar o que eu acabei de criar em seeds, que é Rails db seed. Tem um errinho aqui que não é time, é times, ou seja, 5 vezes, né? Então eu vou salvar. Vou rodar novamente Rails db seed. Ele não retornou nenhum problema, então é que foi com sucesso. Se eu analisar lá no dbweaver, eu vou dar um refresh. Então perceba que ele criou para mim Hero 0, 1, 2, 3 e 4. Então 5 vezes ele começa sempre em 0 e vai até a opção final, que é o número final, que são 5 vezes, então é de 0 a 4. Então é uma opção interessante quando a gente quiser criar dados fictícios para a gente poder trabalhar, ou dados reais para popular algumas tabelas. E dentro dele você poderia também fazer alguma regra do tipo assim: se já existe, então não faço nada. Se existe, caso contrário, a gente vai e insere. Existe uma forma que é o seguinte: eu vou abrir o console, Rails C, hero.methods.sort para ficar ordenado. Ele tem aqui, deixa eu achar, ele tem um método chamado find or created by. Então ele vai tentar encontrar um registro, se ele não encontrar, ele cria. Então é uma forma que poderia ser feita, por exemplo, para não precisar apagar tudo e inserir. Então as regras aqui a gente pode, como é um arquivo Ruby, a gente pode fazer regras aqui. Eu posso verificar hero.count, quantos que ele tem. Se já tiver, eu não faço nada. Então a gente pode fazer as opções. Aqui eu dei apenas um exemplo para inserir dados. Pessoal, eu vou apresentar para vocês aqui uma gen chamada Faker. Ela pode ser muito útil para nós, nesse caso, em tempo de desenvolvimento. Então, ele gera o quê? Nomes mais significativos do que, por exemplo, o que eu criei agora. Eu criei Hero 1, 2, 3. Então, aqui ele vai criar nomes mesmo, específicos. E com isso já ajuda, de repente, para validar alguma coisa em tela. Então, tem várias informações aqui que a gente vai poder usar. Deixa eu mostrar aqui. Aqui embaixo ele está mostrando várias coisas. Então, tem endereço, ordem alfabética, artista, avatar, banco, muita coisa. E no nosso caso, que a gente vai usar, ele tem aqui uma opção chamada Super Hero, que é essa aqui que a gente vai usar. Então vamos fazer a instalação dessa gen no nosso projeto e usá-la. De volta aqui no projeto, eu vou abrir novamente aqui o console. Eu vou sair aqui do Rails console. Então aqui no terminal, né, que eu abri, eu vou rodar o comando que é o bundle add faker, e aqui eu vou
group development. Então ele instalou para nós. Vamos dar uma olhadinha aqui no Genfile, que é onde ele adiciona as gens. Então ele adicionou a versão dele em desenvolvimento. Eu gosto de fazer o bundle install, o bundle add, porque com ele já traz a versão específica. Uma outra forma seria a gente vir diretamente aqui no arquivo de Genfile e adicionar. Só que ou você vai lá pesquisar qual a versão, ou você deixa sem. Só que deixar sem pode acontecer de um dia você vai mandar o bundle instalar a versão 3, 4, 5, que às vezes pode quebrar o seu projeto. Então ter a versão específica garante que o seu projeto vai usar. Então olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar ela daqui, essa informação de Group Development, e vou segurar o Alt e colocar para cima para que essa linha fique dentro do grupo Development, que é uma outra forma também de fazer. Aproveitando que eu já estou aqui no Genfile, eu vou apagar todos esses comentários. E em Ruby on Rails o comentário é uma tralha. Agora, pessoal, o nosso arquivo Genfile ficou mais limpo, da gente poder trabalhar nele. Vou salvar. E aproveitando aqui, olha só, o Gen de Rails, né, ele está dizendo aqui que é a versão 6.1.0 que a gente criou. Quando ele coloca aqui esse sinal aqui, que é essa seta, né, ele informa que se a gente rodar por exemplo, comando bundle update, ele vai trazer qualquer versão no terceiro dígito aqui. O primeiro dígito em controle de versão, usando o versionamento semântico, é a versão maior. O segundo são a versão menor e o terceiro são os patches, ou seja, correções de erros. Então, geralmente, quando é adicionada uma nova funcionalidade que não quebra a versão, é adicionada aqui nesse dígito central do meio. E quando é algo que quebre o que está sendo feito ou mudou muita coisa, aí é incrementada a versão maior. Há pouco tempo agora saiu a versão 6.1.1 do Rails. Então já vamos aproveitar aqui que nós estamos aqui e vamos atualizar. Então o comando é bundle update. Então veja só, o Rails, em todo local que é usado o Rails, ele vai mostrando para nós, olha lá, Active Support, Action View, Action Pack. Então ele mostra a versão que no caso é 6.1.0, e já adicionou a versão 6.1.1. E o Bundle Update, então, ele olha para o arquivo Genfile e faz essa atualização para a gente. De volta aqui no GitHub, eu vou clicar lá no Faker Superhero. E aqui ele dá um exemplo para nós. Ele tem a opção Faker Superhero.name, que é isso que eu vou usar. Então eu vou copiar aqui essa informação. Vou voltar lá no nosso projeto para a gente poder fazer a modificação. O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal, é só trocar essa informação de Hero aqui. Eu vou colocar a informação do Faker e eu não vou precisar mais desse índice aqui. Então eu posso tirar, vou salvar esse arquivo, vou voltar lá no meu terminal e vou rodar novamente Rails DB Seed. Agora vamos ver como é que ficou isso no banco de dados. Voltando aqui no banco de dados, eu vou clicar na opção de dar o refresh. E agora ele mostrou opções aleatórias, bem mais interessantes do que a que eu tinha criado. Se a gente voltar lá no browser, e dar o refresh aqui, ele mostra as informações para nós também que acabaram de ser criadas.
Pessoal, agora que a gente terminou de fazer o que a gente precisava, a gente vai fazer o commit. E aí eu poderia usar aqui a linha de comando, certo? Como a gente já está acostumado. Só que eu vou apresentar para vocês uma forma de fazer isso visualmente, usando o próprio Visual Studio Code. Aqui nessa barra da esquerda, a gente tem esse ícone aqui, que é o ícone referente ao controle de versão. E ele vai mostrar tudo que foi modificado. Tem uma opção aqui que é clicar neste ícone, que se chama, que ele vai mudar a maneira de visualizar. Então ele vai mostrar aqui agora dentro das pastas. Ou você mostra tudo da forma que está, ou seja, só os arquivos, ou você mostra ele dentro das pastas. E aqui ele está mostrando uma pastinha Changes, e a gente tem a opção de fazer aqui uma mensagem de commit. Então, o que acontece? Eu fiz várias modificações aqui nos arquivos, certo? Então, o que eu posso fazer? Quando eu clico em cima de um, ele vai mostrar o que é aqui na esquerda, como era, e na direita, como que ficou. No caso, que está em vermelho, que foi excluído, e as linhas novas, ele aparece aqui em verde do lado direito. Então, nesse arquivo aqui, basicamente, eu adicionei o Faker. E depois eu vim aqui no nosso arquivo de seeds e também adicionei a opção do Faker. O Genfile, ele também é atualizado. A gente atualizou também a versão do Rails e adicionou o Faker aqui embaixo. E aqui em cima a gente fez aquela modificação de validação do nosso módulo. Então, eu posso fazer o commit de tudo de uma vez só, ou posso fazer vários. Então, no caso, eu vou pegar esse Hero, vou clicar na opção de mais aqui, que é adicionar em Stage. E aqui agora ele mostra duas pastas, né? Duas árvores, uma de Changes e outra de Stage. O Stage é como se a gente tivesse feito um git add passando o nome desse arquivo. Então, no caso aqui, eu vou colocar valida o campo name. E aqui em cima a gente tem a opção que é um checkzinho, que é o commit. Então eu vou clicar nele, foi feito o commit. No caso, toda essa modificação aqui é referente ao Faker e que eu atualizei o Rails. Então o que eu vou fazer aqui? Eu não vou colocar para adicionar, eu vou fazer direto aqui, porque aí vai ser, como se fosse um git add ponto. Então aqui adiciona Faker no seed e atualiza o Rails. Então, todos esses arquivos aqui vão estar contemplados por essa mensagem. Vou clicar no OK. Então, agora, no íconezinho aqui de Git, ele não mostra mais nada. E se eu quiser fazer o push para o servidor, aqui embaixo, perceba que você tem uma opção aqui, que tem no lado esquerdo 0 com uma seta para baixo, ou seja, se tivesse alguém também trabalhando comigo e fazendo commit lá no repositório, se tivesse algo novo, ele ia mostrar uma setinha para baixo, a quantidade e a setinha para baixo. No nosso caso, ele tem o 2 e uma setinha para cima, que são os dois commits que eu acabei de fazer. Se eu clicar aqui, ele já vai sincronizar com o meu servidor, ou seja, aqui ele já vai fazer o git push para nós. Pronto, agora o nosso repositório está atualizado. Olhando aqui o repositório, ele já está atualizado. E aproveitando, eu quero informar que eu atualizei o readme.md para que quem estiver chegando agora tenha as instruções como que faria para poder usar esse projeto. Então são os comandos iniciais, e isso aqui é algo importante que a gente deixe explícito, tanto para a gente, que a gente pode voltar daqui um tempo depois e não lembrar, ou para alguma outra pessoa, caso seu projeto seja público, para que ela possa vir aqui e rodar todas as informações aqui para rodar o projeto localmente. Pessoal, tudo que foi visto aqui, os links, eu vou colocar na descrição do vídeo. Então é interessante que, se você precisar de uma informação maior, que você vá lá.
Aproveitando, quando a gente abre aqui o Rails Guides, nesse ícone aqui, nesse link, né, de Guides Index, ele tem uma seção sobre models, então ele traz tudo que é necessário para você saber sobre model. Então, no caso, a gente fez uma validação, então você vai encontrar aqui em Active Record Validation, sobre o Migration também. Então, se você precisar de uma referência, eu quero mudar a mensagem que é exibida quando acontece de não colocar nada no nome. Você pode vir aqui também e ver como é que você faz essa customização. Então é uma dica importantíssima caso você precise de algo mais avançado. Pessoal, se você gostou do vídeo, dá o like nele aí. Também eu recomendo que você se inscreva no canal para que cada vídeo novo que entrar, você já seja notificado. Então você, além de se inscrever, tem que clicar no sininho para que seja sempre, que você fique sempre atualizado. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço!